Mais notícias chegando com o cara da máscara. É um verdadeiro terremoto político o que estamos vivendo no Brasil. E não é exagero nenhum dizer isso. Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal e até o Planalto estão envolvidos em uma batalha de poder que pode mudar para sempre a relação entre os três poderes da República. Tudo começou com a decisão da Câmara de suspender o processo penal contra o deputado Alexandre Ramagem, aliado do ex-presidente Bolsonaro. Um caso aparentemente técnico, mas que se transformou num confronto institucional sem precedentes. A Câmara aprovou o decreto por 315 votos a 143. Um placar expressivo que mostra que a base do próprio Lula ajudou a aprovar a medida. Isso já é algo inusitado, certo? Afinal, quando um presidente vê parte de sua base virando as costas, o sinal vermelho tem que acender. Mas o mais surpreendente veio depois. 4 ministros do STF reagiram imediatamente dizendo que a decisão da Câmara era inconstitucional. O argumento principal, que ao suspender o processo, a Câmara estaria interferindo na independência do Judiciário. Até agora foram 4 votos a 0. Votaram o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, também acompanhando o ministro Cristiano Zanin, Flávio Dino e também Luiz Fux. Só falta então o voto agora da ministra Carmen Lúcia. E qual que é o entendimento que os ministros estão seguindo? Que essa ação penal ela só pode ser suspensa na parte dos crimes em que foram cometidos depois da diplomação de Alexandre Ramagem, ou seja, depois do dia 19 de dezembro, que são 2 crimes apenas, o de depredação do patrimônio tombado e de dano qualificado. Os 3 crimes que foram cometidos antes da diplomação, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, eles não podem ser suspensos, portanto, a Câmara dos Deputados só pode suspender 2 dos 5 crimes. Isso já tinha sido avisado aqui para a Câmara dos Deputados, já tinha sido avisado pelo Supremo Tribunal Federal em um ofício encaminhado pelo presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, só que a Câmara dos Deputados, à revelia desse ofício do Supremo, decidiu suspender integralmente. Uma outra decisão que os ministros tomaram é a seguinte, que essa suspensão, ela vale exclusivamente para o deputado Alexandre Ramagem, não vale para os outros réus dessa ação. Só que aí entra um detalhe importante. O artigo 53 da Constituição prevê exatamente essa prerrogativa do parlamento, ou seja, os próprios parlamentares têm o direito de barrar ações contra seus pares desde que haja quórum qualificado, o que aconteceu. E como resposta à decisão da Câmara, o PSOL entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo para manter o processo contra a Ramagem. Um partido nanico com pouca representatividade eleitoral, tentando invalidar uma decisão tomada por mais de 300 deputados. É justo isso? É democrático? Uma minoria decidindo sobre algo que foi aprovado pela maioria esmagadora do Congresso? Essa é uma pergunta que todo brasileiro deveria fazer a si mesmo. O Supremo marcou uma sessão extraordinária para analisar o caso e ainda colocou tudo em votação virtual, o que acelera o julgamento. O objetivo está claro: anular rapidamente a decisão da Câmara. Mas o que muitos não esperavam era a reação dos parlamentares. Alguns já falam em resistência institucional. Outros, mais diretos, dizem que não vão aceitar nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal que vá contra o voto do Congresso. O STF vai ignorar mais uma vez a Constituição, vai rasgar mais uma vez a Constituição, vai humilhar o presidente da Câmara dos Deputados, que é o presidente Hugo Motta. Essa é a verdade. Diz respeito absoluto à Casa Legislativa e o Alexandre de Moraes já deu o primeiro voto. Apesar da decisão da Câmara, Moraes vota para manter processo contra Ramagem por 3 crimes. Preste atenção. Alexandre de Moraes, ele não tapa na cara, porque ele tá dando uma voadeira na cara do Hugo Motta, da Câmara dos Deputados. E desrespeitando, o que já é de praxe, né? Desrespeitando a Constituição e decidindo. Olha, acabou, não quero saber o que 315 deputados votaram, tá? Nós vamos decidir que vai continuar tudo normalmente, o teatro vai continuar. É como se a Câmara estivesse mandando um recado direto. Não somos subordinados do Judiciário. E o clima dentro do STF também não é dos melhores. Ontem, durante uma sessão remota, o ministro André Mendonça trocou farpas com o ministro Flávio Dino. A discussão começou em torno de uma ação que tratava da liberdade de crítica contra autoridades. Mendonça defendeu que qualquer cidadão tem o direito de chamar um político ou ministro de ladrão, desde que esteja exercendo seu direito à livre expressão. Moraes discordou. Ladrão é uma opinião sobre a pessoa.
Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar Vossa Excelência. Ela vai porque responder. Essa tese da moral flexível que inventaram não existe é a moral tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E o ministro do Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é ladrão, eu ficaria curioso para ver a reação de Vossa Excelência. Ou por um crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra por um apenamento. E o debate ficou tão acalorado que alguns colegas chegaram a intervir. A tensão interna cresce a cada dia. E o pior é que esse não foi o único atrito recente dentro do STF. Eu apenas estou dizendo que nós não admitimos, mas na prática, se nós restringirmos, então eu não posso isto vai chegar lá, né? Partir desse pressuposto. Então nós vamos, e não são só as pesquisas do Google, nós estamos aqui autorizando as comunicações. Uma série de dados de um número indeterminado de pessoas. Por isso que eu estou falando, é um dilema. Qual o limite da investigação? Nós podemos tomar decisão, por exemplo, eu apoiaria, não precisa ter sigilo bancário e fiscal. Por que teríamos? Vamos acabar. Não, desculpa, qual a relação? Qual a relação disso com a relação é gigante. Nenhuma. A relação é gigante. Nenhuma. Porque eu estou invadindo as comunicações das pessoas. Não, mas há uma investigação prévia que aponta essa necessidade. Não tem nenhuma relação com acabar com o sigilo bancário das pessoas. Nenhuma relação. Eu, quando faço uma quebra dessa natureza, eu pego tudo. Eu pego o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de intimidade, o que tem correlação com o crime específico, o que não tem... Quando se faz uma interceptação telefônica também. E tudo que não é relacionado é descartado. Mas é relacionado a pessoas determinadas. Da mesma forma, nós não a pessoas indeterminadas. Não, a pessoas indeterminadas. Todo mundo que ligar para aquele que estiver sendo grampeado é gravado. Mas... Lógico. É a mesma coisa. Não é. Uma coisa é eu pegar um suspeito quebrar todos os e-mails dessa pessoa e vou ter as comunicações das pessoas com esse determinado indivíduo. Outra coisa é eu abrir para um número indeterminado de pessoas que falaram com outras pessoas. Mas é um indeterminado, determinável pela investigação. Eu gostaria que Vossa Excelência apontasse, porque essa é a importância da discussão, apontasse aonde estão sendo feitos os abusos na prática pela polícia. Não estão sendo feitos. Até hoje não tem essa tese. Né? Não estão sendo feitos. Estamos discutindo isso hoje, a primeira vez. Ministro André, a espacialidade, mas serão feitos. A espacialidade e a temporalidade não satisfazem Vossa Excelência como critério de controle? Não, o que satisfaz é a fundada suspeita. Enquanto isso, o governo Lula assiste perplexo ao desenrolar dos fatos. A aliança histórica entre o executivo e o judiciário começa a mostrar sinais de rachadura. Será que o presidente realmente imaginava que conseguiria controlar tanto o Congresso quanto o STF? Ou será que ele subestimou a força das instituições? E falando em forças políticas, o bolsonarismo parece estar ganhando musculatura. Seja nas ruas, seja no Congresso, os apoiadores do ex-presidente estão cada vez mais organizados. Até governadores de centro-direita começam a declarar apoio explícito a Bolsonaro para 2026. Ciro Gomes, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, nomes importantes do cenário nacional estão se movimentando. Será que estamos diante do início de uma nova frente política? Será que 2026 já começou? Mas nem tudo são flores para o atual governo. O escândalo do INSS continua crescendo. Mais um desdobramento dessa história foi revelado esta semana. Um novo esquema fraudulento dentro do programa INSS Vale. Mais um fator objetivo contra o governo e a favor da oposição. É que saiu no Diário Oficial de hoje o despacho decisório do presidente do INSS, o novo presidente, que é o Gilberto Vale Júnior, e esse despacho tem o número 66, com a data de hoje, que ele suspende o Vale Mais. É o meu INSS Vale Mais. Por quê?
porque há uma suspeita no governo, na própria nova cúpula do INSS, que haja aí uma nova fonte de desvio e de corrupção. O valor envolvido é bilionário. E o pior é que o dinheiro roubado vem diretamente dos bolsos dos aposentados. O governo anunciou que vai usar recursos públicos para devolver o que foi desviado. Traduzindo, o contribuinte vai pagar a conta. Quem roubou, ninguém sabe. Quem vai pagar, todos nós já sabemos. E o presidente Lula, onde está nisso tudo? Viajando pelo mundo, cumprimentando ditadores, fazendo discursos inflamados contra Trump e dizendo que a China é nossa maior parceira. Enquanto isso, o país afunda numa crise de segurança, economia e moralidade. Será que o presidente está realmente desconectado da realidade do povo brasileiro? Ou será que ele simplesmente escolheu ignorar os problemas? Na Europa, o avião presidencial foi proibido de sobrevoar o espaço aéreo de países como Estônia e Letônia. A justificativa? O encontro de Lula com Putin em Moscou seria uma mensagem ruim para a democracia. Curioso como quem decide isso são países que consideramos amigos, mas que agora viram as costas para o Brasil. Será que o nosso prestígio internacional caiu tanto assim? Ou será que o problema está mais em quem representa o país lá fora? E enquanto isso, o crime organizado cresce assustadoramente. O governo Lula recusa-se a classificar grupos como o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, mesmo com pressão dos Estados Unidos. A justificativa é técnica, mas a impressão que passa é de conivência. Como explicar que um país com tantas fronteiras, tantos pontos estratégicos, permita que facções criminosas cresçam sem freio? No Congresso, cresce um movimento para dar aos estados autonomia para combater a violência local. Governadores como Zema, Caiado e Ratinho Júnior defendem que cada região lide com seus próprios problemas de segurança. Faz sentido, afinal, o Rio de Janeiro não enfrenta os mesmos desafios que Goiás. E o federalismo parece ser a saída mais viável para resolver essa questão. E vamos voltar ao tema central. A briga entre Câmara e STF é a maior demonstração de que o equilíbrio de poder no Brasil está sendo testado. E o que está em jogo não é só o destino de um processo penal contra um deputado, é a definição de quem manda mais: o parlamento ou o judiciário. E mais do que isso, quem realmente representa o povo? Os 513 deputados eleitos democraticamente ou os 11 ministros indicados por presidentes? Se o Supremo Tribunal Federal derrubar a decisão da Câmara, o que podemos esperar como resposta? Uma resistência formal? Uma reformulação do regimento interno da Casa? Ou talvez um impeachment coletivo de ministros? Parece absurdo? Talvez. Mas em tempos tão turbulentos quanto esses, nada deve ser descartado. E aí surge outra pergunta. O que isso tudo significa para 2026? Se o governo Lula continuar perdendo apoio no Congresso, se os escândalos continuarem surgindo e se a popularidade continuar caindo, será que o presidente chegará até o final do mandato? Será que o impeachment vai sair do papel? E se sair, quem assumirá? O vice? Um novo nome do Centrão? Ou será que o sistema está preparando uma terceira via para evitar tanto o petismo quanto o bolsonarismo? Tudo isso enquanto o Brasil enfrenta crises múltiplas: segurança, economia, saúde, educação, corrupção. E a população assiste impotente, torcendo para que alguém tome as rédeas do país. Mas será que há algum político capaz de enfrentar esse caos? Será que há alguma liderança forte o suficiente para unir tanta divergência? Parece que estamos diante de um divisor de águas. Um momento histórico em que cada decisão tomada hoje definirá o futuro do Brasil pelos próximos anos. E você, meu amigo, não pode ficar de fora. Acompanhe conosco cada capítulo dessa história e deixe nos comentários a sua opinião.